Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez renovados na presença do Senhor, debaixo da bênção de Deus, ou seja, debaixo da graça do Senhor em nossa vida. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde. E agora nós vamos iniciar e continuar as nossas videoaulas no Salmo 119. Que você se alimente da palavra do Senhor. Peça a Deus para que o Senhor fale ao teu coração, abra a sua mente e a palavra de Deus penetre lá no profundo da tua vida, do teu coração, e provoque mudança e impacto em todos nós. Essa deve ser sempre a nossa motivação, a palavra de Deus, como foi do salmista. Portanto, meu irmão, eu convido para que você abra a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos continuar hoje nos versos 49 a 56. Salmo 119, 49 a 56. Vamos orar antes? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente nós nos colocamos na Tua presença, nós nos achamos na Tua presença, ó Pai, para ler um pouquinho a Tua palavra. Mais do que ler, para que possamos entender, Senhor Deus, e que também, ó Deus, o Senhor nos dê a graça de viver a Tua palavra, Senhor. Todos nós precisamos e dependemos do Senhor. Obrigado pela vida deste servo salmista que escreveu, inspirado pelo Senhor, ó Deus, estas palavras, ó Deus, Salmo 119, que traga, Senhor, alento, conforto, encorajamento, esperança, Senhor Jesus. Renova a nossa vida, renova os nossos corações, Pai amado, e dá-nos, ó Deus, mais do que a compreensão intelectual, que possamos aplicar em nosso viver, que possamos viver a Tua palavra, meditar na Tua palavra e nos deleitarmos na Tua palavra. Pai amado, eu peço por todos, encoraja, Senhor, a Tua igreja, encoraja aqueles que, quem sabe, não têm acompanhado, Senhor. Pai amado, é a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe cada coração, Senhor, e alimente a nossa alma, no nome poderoso, santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esta é a nossa 7ª videoaula. O tempo passa, não é verdade, irmãos? Estamos aí caminhando bem ao longo deste ano com outras videoaulas e estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Portanto, Salmo 119, verso 49 a 56, eu vou ler para os irmãos. Acompanhe. 49 a 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor,
do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Muito bem, meus irmãos. O primeiro versículo que nós observamos do salmista que roga a Deus, ele começa dizendo assim: lembra-te da promessa, verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Meus irmãos, será que Deus precisa ser informado ou lembrado de alguma coisa? É claro que não. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisa ser lembrado ou informado de nada. Mas porque o salmista roga para que Deus se lembre da promessa que fizera, na qual ele, o salmista, fica esperando o seu cumprimento? Por que ele roga desta maneira? Para que Deus se lembre. É interessante, meus irmãos, que um dos grandes ensinos que aprendemos nos Salmos, todo no Salmo inteirinho, é que Deus permite ao homem falar. Deus permite ao homem falar. Por exemplo, Deus nos permite abrir o nosso coração, derramar a nossa vida, rasgar a nossa alma, o nosso coração diante de Deus, nos quebrantar-nos com sinceridade diante do Senhor, suplicando, clamando, expondo diante de Deus as nossas demandas, as nossas aflições, as nossas angústias, até mesmo as nossas indignações e os nossos queixumes. E nós percebemos, meus irmãos, isso não só no Salmo 119, mas como falamos, em todo o Salmo, do 1 ao 150. É isso, esse é um dos grandes ensinamentos que aprendemos do Salmo. Deus, voltando, Deus não precisa ser lembrado e informado de nada. Deus sabe todas as coisas. Mas o salmista, ele rasga o coração, ele suplica, ele roga a Deus e diz: lembra-te da tua promessa. Portanto, meus irmãos, o salmo serve para isso também, não somente para isso, para rasgarmos o nosso coração, expondo as nossas alegrias também, mas as nossas tristezas, quem sabe, as nossas aflições e as nossas angústias. Mas também, meus irmãos, aprendemos aqui no verso 49, que o salmista ora a Deus para que Deus cumpra a promessa que fizera ao salmista. E ele, o salmista, fica esperando esta promessa. É muito interessante o verso 49. É curioso que aqui o salmista está firmado. Ele está firmado e confiante nas promessas de Deus. É nisso que ele está firmado e confiante, nas promessas de Deus e não nele mesmo, e não no salmista. O salmista, ele não diz assim para Deus: Senhor, lembra-te do meu serviço prestado ao Senhor. Não, ele não fala, ele não começa dizendo isso. Lembra-te, Senhor, do serviço prestado a ti. Antes ele diz: lembra-te da tua promessa que fizeste.
da tua promessa que fizeste. E embora Deus mantivesse o salmista em suspense, como nós observamos, que ele fica esperando, ele descansava na promessa de Deus. O salmista descansava. Meus irmãos, é bem diferente a maneira equivocada pela qual muitos crentes e líderes hoje em dia se apresentam diante de Deus, reivindicando, exigindo alguma coisa para Deus, como se Deus fosse obrigado a atendê-lo. Aqui vemos o contrário. Aqui vemos um piedoso servo de Deus que tinha intimidade com o Senhor e que se submetia à palavra de Deus. Esta é uma oração de alguém que temia ser esquecido por Deus. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Meus irmãos, conforme vimos um pouco atrás, veja aí no verso 38, conforme vimos, devemos rogar a Deus que Deus confirme as promessas que Ele tem reservado para nós, conforme a sua santa e perfeita vontade. Observe aí no verso 38. Contudo, não devemos esquecer que as promessas de Deus são reservadas aos que o temem. Isso é importante, trazer à memória e não esquecer. Não esquecer. Não devemos esquecer que as promessas de Deus são reservadas aos que o temem. O verso 50 diz assim, continuando: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E logo de início, meu irmão e minha irmã, sabe o que nós percebemos aqui no verso 50? Percebemos que o salmista tinha angústia, tinha aflição, ou angústias, ou aflições. Isso vem confrontar e combater diretamente essas teologias contemporâneas, que se equivocam em afirmar que o crente é isento de aflições e que não pode permitir angústias e sofrimentos. Volta um pouquinho seus olhos e observe os versos 25 e 28. Já passamos por esses versos. Veja aí. Então nós percebemos, meus irmãos, que o salmista tinha problemas, tinha dificuldades, tinha lutas, aflições e angústias. E ele diz aqui, o que me consola na minha angústia. Na minha angústia. E vemos isso também nos versos 25 e 28. Aprendemos também que o salmista, ele não saiu em busca de outras fontes de consolação para amenizar e aliviar a sua angústia e a sua dor. Como é comum, muitas vezes, meus irmãos, vermos muitas pessoas buscarem conforto para suas angústias em outros meios. É comum vermos isso acontecer nos dias atuais. Muitas pessoas buscarem conforto para suas angústias em outros meios, em outras fontes, que não seja a palavra de Deus. Buscam em outras coisas e não na palavra de Deus. Buscam se autoajudarem na pessoa humana, com métodos humanos e falíveis.
e livros de autoajuda. É comum nós observarmos isso, mas como falamos, o salmista, ele não saiu em busca de outras fontes de consolação. Pelo contrário, ele diz aí no verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele não buscou outros meios, ele não buscou alternativas, outros métodos humanos. Ele buscou a palavra. Aprendemos, meus irmãos, que em tempos de aflições, experimentamos ânimo e alívio somente na fonte certa e segura, isto é, a palavra de Deus. Em tempos de aflições e angústias, experimentamos ânimo e alívio somente na fonte certa e segura, as Escrituras, a palavra de Deus. A fonte de todo consolo e conforto em meio à angústia é a palavra vivificante, que nos vivifica. Portanto, se desprezarmos, fica o alerta para você e para mim, se desprezarmos a fonte vivificadora, que é a Escritura Sagrada, ficaremos destituídos de toda consolação e socorro em meio às adversidades e às angústias. Que possamos, meus irmãos, afirmar como o salmista, no verso 50, afirmou: o meu consolo está no fato de que a tua palavra me traz vivificação. Que possamos afirmar isso. É a tua palavra que me vivifica. A tua palavra, Senhor, me vivifica e me traz consolo. Mas ainda, meus irmãos, no verso 51, nós observamos, assim lemos: os soberbos zombam continuamente de mim. Olha o que o salmista diz: todavia não me afasto da tua lei. Note bem, meus irmãos, que o salmista, ele era alvo constante de insultos e zombaria, ou zombarias, o tempo todo, por parte dos soberbos escarnecedores. Ele tinha de lidar com um dos pecados em sua essência, meus irmãos, com o pecado em sua essência, ou seja, a soberba humana e a zombaria. O salmista tinha de lidar com isso. O salmista era constante, e não só constante, ele era intensamente perturbado pelos ímpios. É o que quer dizer o verso 51, quando ele diz que os soberbos zombam continuamente de mim. O ataque não era só contínuo, dia após dia, mas era intenso. Intenso. Não era uma zombaria eventual. Antes era uma zombaria ininterrupta. Meu irmão e minha irmã, do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso, se o crente se distanciar da palavra de Deus, se nós nos distanciarmos da palavra de Deus, acredito que o crente não suportaria tamanha pressão, constantes ataques e zombarias. Fica um alerta para todos nós. Se nos distanciarmos da palavra de Deus, possivelmente não suportaremos
tamanha pressão, constantes ataques e zombarias por parte de escarnecedores, por parte de ímpios. Comentando este verso 51, João Calvino diz o seguinte, abre aspas, a terra sempre esteve cheia de ímpios desprezadores de Deus. Por isso, se não menosprezarmos suas injúrias, não haverá estabilidade em nossa fé. Fecha aspas. Meus irmãos, o salmista só não se rendeu aos insultadores ímpios porque ele não se desviava da palavra de Deus. Ele só não se rendeu aos insultadores ímpios, repito, porque ele não se desviava da palavra de Deus, como ele diz aqui no verso, não me afasto da tua lei. Porque o salmista amava a Deus, porque o salmista tinha prazer e ele era apegado à lei de Deus, ou seja, à palavra de Deus. Fica o alerta para nós. Aprendemos que todo o insulto por parte daqueles que zombam dos crentes e que também estão zombando primeiramente de Deus, fracassam e caem por terra quando não conseguem fazer com que o crente se afaste da palavra de Deus. É importante dizer isso, para nos confortarmos, para nos encorajarmos. Todo o insulto por parte daqueles que zombam de Deus e do crente, todo insulto fracassa e cai por terra quando as pessoas não conseguem fazer com que o crente se afaste da palavra de Deus. Contudo, ou seja, por outro lado, se o crente não lê, se o crente não medita, se o crente não tem o prazer e não vive a palavra de Deus, ele estará vulnerável e facilmente poderá sucumbir aos ataques dos inimigos. Isto é, ele poderá render-se envergonhado, ou se envergonhando e se omitindo. É triste, mas isso pode acontecer. Fiquemos com o salmista, com essa oração. Todavia, não me afasto da tua lei. Não me afasto da tua lei. Na sequência, o verso 52, o salmista diz: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Novamente, meus irmãos, o salmista afirma aquilo que o conforta. Aqui no verso 52, ele diz aquilo que o conforta. O que o conforta é trazer à sua memória os juízos de Deus. Veja aí, lembro-me, trago à minha memória os teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Neste caso específico, meu irmão, minha irmã, o salmista se refere à justiça eterna e estabelecida por Deus. Esses juízos são gravados por Deus em nossos corações. Deus grava isso. E esses juízos em nossos corações, razão pela qual o salmista trazia à sua memória, e isso servia de conforto. Podemos até ficar surpreso com isso. Ora, como assim, pastor? Os juízos de Deus
que devo trazer à minha memória servem de conforto? Como assim? Pastor, eu devo trazer à minha memória o que me dá esperança. Claro, a Bíblia também diz isso, lá em Lamentações de Jeremias. Mas, meus irmãos, ainda que nos pareça estranho, é exatamente isso. É exatamente isso. Mesmo as coisas de Deus, os atributos de Deus, que nos parece mais difíceis de entender ou terríveis, são alvissareiros para o coração dos crentes, para o teu coração, para o meu coração. Devemos trazer à memória que esse é um dos atributos de Deus. Os juízos de Deus são claramente percebidos no Antigo Testamento. Os juízos de Deus. O salmista, no Salmo 75, verso 7, diz assim: Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Veja, o Salmo 75 é importante. O verso 7 diz: Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Portanto, meus irmãos, este atributo da justiça de Deus, de que Deus é o justo juiz, vem confrontar, por exemplo, essas teologias atuais que dizem que Deus só é um Deus de amor e não um Deus que julga e pune com justiça. De fato, meus irmãos, Deus é um Deus de amor. Não negamos essa verdade bíblica, mas Deus também é um Deus que julga com equidade e justiça. E quando trazemos à memória, como salmista, e descansamos na justiça de Deus, longe de nos causar medo, ou pânico, ou terror. Pelo contrário, ao contemplarmos e meditarmos nesse atributo, isso nos levará ao temor e tremor a Deus. Isso nos levará a temer a Deus. Que a nossa lembrança, meu irmão e minha irmã, que a tua lembrança, minha, esteja no fato de que os juízos de Deus nos tragam conforto, sim, como o salmista diz. E sabemos também que o Deus soberano, justo, juiz de toda a terra, fará justiça aos seus eleitos. Que tragam, que nós possamos trazer isso à nossa memória. Essa questão, esses atributos, que o Senhor soberano, crer nisso, justo juiz de toda a terra, fará justiça aos seus eleitos. O verso 51 é muito interessante também. Diz assim, ou melhor, o verso 53, na sequência, 53. De mim se apoderou a indignação. E aí ele explica o porquê. Por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. O salmista diz que ele estava dominado por uma indignação por causa dos pecadores que abandonaram a lei de Deus. Isso é muito forte, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? Isso é muito forte. A palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está registrado em Tiago, capítulo 1, verso 20. A ira do homem
não produz a justiça de Deus. Entretanto, chamo sua atenção agora. Deve haver uma santa indignação nos crentes. Por exemplo, quando nos deparamos com o nosso próprio pecado. Deve haver uma santa indignação quando nos deparamos com os nossos erros, com os nossos pecados. Quando pecamos, devemos ficar indignados, sim, porque desagradamos a Deus. Por exemplo, diante da injustiça, devemos ficar indignados. Diante de tanta injustiça, diante da corrupção, devemos ficar indignados. Diante da maldade humana, sem freio e sem limite, devemos ficar indignados, sim. O que não podemos ou não devemos é fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas não podemos ser omissos e conformados diante do erro. Diante do erro. O amor de Deus, ou melhor, o amor a Deus e à sua palavra provoca nos crentes uma santa indignação, conforme vemos aqui no salmista, no verso 53, provoca nos crentes sentimentos fortes contra os que abandonam a lei de Deus e se recusam a submeter-se aos mandamentos do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, devemos ter sempre em mente, eu quero deixar mais uma vez, Tiago 1,20, tenha em mente esse texto: a ira do homem não produz a justiça de Deus. E também Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. O verso na sequência, o verso 54, o salmista diz: os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Olha que bonito o verso 54. O salmista já vem falando o tempo todo que a lei de Deus, os decretos de Deus, os preceitos de Deus, ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, era o seu único e especial prazer e deleite. É a tônica do Salmo 119 e do salmista. E nessa mesma linha, no verso 54, ele diz que os decretos de Deus era a sua motivação. Era a sua motivação. A palavra de Deus era a motivação durante toda a jornada da sua vida, da vida do salmista. A palavra de Deus era o motivo do seu canto. Era o motivo do seu canto. Isso quer dizer, meus irmãos, que durante o tempo de sua peregrinação aqui na terra, o salmista devotaria toda a sua vida a Deus em louvor, em adoração, em meditação e deleite pela palavra de Deus. Deus e a sua palavra era o único e real motivo do salmista viver e existir.
Qual é a aplicação que fica, meus irmãos? Simples, mas profunda. Nós devemos sempre perguntar, sempre olhar e nos examinar. Quais são as nossas reais motivações durante o período da nossa peregrinação aqui na Terra? Qual é a tua motivação? Qual é a minha motivação? E a semelhança do salmista, que a nossa motivação, que o nosso motivo seja tão somente devotar a nossa vida toda em adoração, em meditação e em deleite na palavra de Deus, em nossa peregrinação aqui nesta terra. Porque a nossa pátria não está aqui, mas lá no céu com o Senhor. E no verso 55, diz assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Partindo para o final, ao final de um dia abençoado, pense um pouquinho, ao final de um dia abençoado e repleto de atividades, ao reclinar a nossa cabeça no travesseiro e descansar o nosso corpo, à noite, é uma excelente oportunidade de meditação. É o que o salmista diz no verso 55. A noite é uma oportunidade de fazer um balanço do dia, de ponderar minuciosamente as nossas atitudes e considerar o que foi de positivo, acolher, e o que foi de negativo, desconsiderar, deixar para lá. Analisarmos, meditarmos, fazermos o balanço do dia, ponderar minuciosamente e considerar, como falamos, o que foi de positivo, acolher, o que foi de negativo, desprezar, desconsiderar. E o método mais eficiente e eficaz é fazermos essa autoanálise diurna, é trazer à memória noturna o nome de Deus, como o salmista diz aqui, ou seja, a sua presença, a presença de Deus em nós. E ao passar pelo crivo, pela averiguação e avaliação de Deus, ponderando e considerando o que agradou e o que desagradou a Deus, buscar correção e viver a palavra de Deus. É o método da Bíblia, meus irmãos. É o método de Deus. Foi o método do salmista e é o método de Deus para com a nossa vida. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Trazer à memória isso, fazer essa autoanálise diurna, é trazer à memória noturna, à noite, o nome de Deus. Ou seja, a sua presença, a presença de Deus. E ao passar pelo crivo, pela averiguação de Deus e avaliação, eu pondero, eu considero o que agradou e o que desagradou a Deus. E eu busco assim correção diante de Deus e viver de acordo com a palavra do Senhor. E encerrando, o verso 56 diz assim: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O último verso desta sessão, o salmista afirma
exatamente isso em outras palavras. Tem acontecido assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Tem acontecido assim comigo o quê? O que tem ou que tinha acontecido com o salmista? O que o salmista tinha em mente quando disse isso? Tem acontecido assim comigo. Meus irmãos, apesar do salmista não ser específico no verso 56, com toda certeza, ele era alvo da graça abundante de Deus em sua vida. Com toda certeza, o salmista era alvo da graça de Deus. As razões pelas quais o salmista desfrutava de bênçãos inestimáveis é porque guardava os preceitos de Deus, como aí mesmo você pode observar neste verso 56. As razões pelas quais o salmista desfrutava das bênçãos inestimáveis de Deus é porque ele guardava a palavra de Deus, os preceitos de Deus. O salmista, meus irmãos, como estamos vendo, ele era cercado de inimigos zombadores, era acometido por aflições e angústias, mas a despeito disso, ele desfrutava das bênçãos espirituais de Deus em sua vida. Por quê? Porque ele amava a Deus e a palavra de Deus, porque ele se deleitava, meditava e vivia a palavra de Deus. E como resultado natural, ele era alvo constante do favor de Deus em sua vida. Obviamente que tudo era graça, era o favor de Deus na vida do salmista. E a aplicação também é para nós. Certamente, meu irmão e minha irmã, certamente tem se dado isso com você, à semelhança do salmista. Certamente tem se dado assim com você. Acredito que tenha acontecido com você o fato de você ser alvo da graça de Deus. Acredito que sim. Mas não podemos jamais nos acomodar. Não podemos. Devemos viver diária e intensamente os preceitos de Deus, como o salmista finaliza este bloco. E desfrutaremos ainda mais, de maneira abundante, as bênçãos espirituais de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha te fortalecido um pouquinho mais e te encorajado. Fique firme. Até a próxima videoaula, querendo o Senhor, em nome de Jesus. Amém.